Oi, Dimitri, tudo bem? Hoje vamos treinar aí de um jeito um pouco diferente, né? Eu gravando vídeo aqui. E bom, vou analisar sua partida com o Giovanni Lima, né? Que eu achei interessante por vários motivos, né? Ao começar pela abertura e depois a gente vai falando um pouco sobre os finais, né? Bom, você jogou de pretas, né? Vou colocar aqui de pretas, as coordenadas, né? E bom, foi E4, o Dimitri jogou a siciliana, né? Cavalo F3, D6, D4. Aí peão por, cavalo F6, cavalo C3, G6, F3, bispo G7. Até aqui tudo decorado, né? Roque, dama D2 e bispo D7. Aqui que eu estava vendo, eu estava pesquisando um pouco essa posição, né? E aí eu vi que o lance mais jogado aqui é cavalo C6 antes de bispo D7. Primeiro sai o cavalo para C6. Isto é um pouquinho melhor, né? Bom, se o branco captura, eu capturo de peão, né? E aí eu tô trazendo um peão do canto para o centro, que geralmente é bom, né? E além disso eu abro a coluna B aqui para atacar esse ponto aqui, que a torre vai ficar bem, né? Claro, tem que cuidar para não entregar o peão de A7, mas geralmente essa captura em C6 não é muito boa, né? E aqui chega um momento crítico, porque se as brancas jogarem roque, por exemplo, como o seu adversário jogou, aqui você pode jogar D5, que é um lance um pouco agressivo. É interessante esta jogada. É bem forte esta jogada, né? Porque aparentemente eu tô entregando um peão, né? Mas, por exemplo, peão por, cavalo por, e aí cavalo por, peão por, cavalo por, peão por e dama por, né? Então aqui as brancas ganharam um peão, certo? Você pode pausar o vídeo e ficar calculando um pouquinho, tá? Para que você entenda as capturas, o que está acontecendo, né? Mas o fato é que quando cair nessa posição, as brancas, bom, atacaram a dama, né? Atacaram a torre, mas aqui o branco pode jogar um lance engraçado que é dama C7. As pretas podem jogar dama C7, evitando a troca de damas, né? Mas por um lado, as pretas sacrificaram um peão, mas as pretas abriram aqui duas colunas para atacar, né? E isso pode compensar esse peão a menos, né? Então, por exemplo, se as brancas jogar dama por A8, bispo F5, boa, né? Ameaçamos mate e ameaçamos a dama, né? Então, é bem perigoso essa posição. Depois eu vou analisar isso com mais calma, tá? Mas só para te mostrar essa ideia, que é bem interessante esse lance D5 aqui. Por isso que cavalo C6, roque, e aí D5. Essa jogada é bem interessante mesmo, assim, é muito legal. Né? Porque se captura, mais uma vez eu simplesmente capturo, né? Eu estou abrindo aqui, estou trazendo o peão do canto para o centro de novo, né? Bom, se jogar um E5, eu simplesmente jogo o cavalo D7, né? E, bom, F4 para defender o peão, né? E dependendo, eu posso até jogar E6 aqui, talvez. Talvez E6 para depois jogar C5, né? E ficar com esses dois peões no centro aqui bem fortes, né? Talvez um D4 um dia, não sei. Mas realmente esse lance D5 é um lance difícil de achar no tabuleiro, porque você está entregando um peão, né? Porque é só capturar. E aí se eu capturo, né? Claro que se capturar aqui primeiro, cavalo por D5 primeiro, eu capturo de dama, né? Aí cavalo por, dama por e eu nem perdi o peão, né? Mas se de fato ganhar o peão, que é essa variante aqui, aí esse lance dama C7 acaba sendo bem incômodo, assim, né? Eu vou te mostrar uma partida na sequência do vídeo aí pra gente entender melhor essa posição, né? Mas é importante você entender que a ordem dos lances é muito importante.
Então aqui cavalo C6 primeiro, cavalo C6 primeiro é o lance correto. Esse é o lance correto. Porque como eu estou te mostrando, nem sempre esse bispo vai para D7 rápido, né? Nem sempre vai para D7 rápido. E quando o bispo vai para D7, né? Essa pode ser uma pergunta que você está me fazendo. Então, cavalo C6, se jogar roque, D5. Então, o lance melhor é bispo C4, porque agora evitei o D5, né? O bispo controla esta jogada. Então, perceba como tem muita diferença, né? Tirar primeiro o cavalo, tirar primeiro o bispo, né? Por exemplo, tirar primeiro o cavalo de C6 ou tirar o bispo, né? E da mesma forma para as brancas, tem diferença entre rocar e jogar bispo C4 primeiro, né? Então todos esses detalhes são muito importantes na abertura e tem que entender o porquê de cada lance, né? Para jogar melhor esse tipo de posição. Então aqui o bispo D7 eu acabo não achando muito bom assim, né? Bispo D7, melhor cavalo C6, né? E aí, bom, se jogar bispo C4, aí sim bispo D7. Por quê? Por que agora o bispo D7 é bom? Porque ele abre a casa C8 para a torre. E por que a torre agora em C8 é bom? Porque ataca indiretamente o bispo, né? Então, o lance torre C8 combina contra o bispo em C4. Se o bispo não está em C4, a torre não tem que ir necessariamente para C8. Então esse é um detalhe muito importante dessa abertura, assim, né? É muito importante entender isso para jogar bem essa posição. Mas aqui, bom, você jogou bispo D7, que não é um absurdo, mas é uma imprecisão, né? E aqui ele jogou bispo E2, que eu também não entendo o porquê. Geralmente nesse tipo de posição ou o bispo fica em F1 ou vem para C4 mesmo, né? Jogar ele para E2 eu não, honestamente não entendo bem a ideia, né? Acho que lembra das diagonais, né? Essa diagonal aqui não é uma diagonal muito excepcional para o bispo, né? Porque o peão prende ele, né? Então por isso creio que geralmente na dragão ou põe o bispo em C4 ou deixa ele quietinho em F1 mesmo, né? Bispo E2 é um lance estranho também, né? Bom, aí você jogou cavalo C6, que é uma jogada natural, né? Que é uma jogada que está bem. E ele jogou cavalo B3, que eu não entendi bem porquê também. Não sei. Não captei bem o porquê de cavalo B3. Porque, bom, agora esse cavalo em B3 talvez fique meio instável depois de A6, B5, né? B4, A5, A4, atacando o cavalo, né? Então, não sei. Acho que não era o cavalo B3, me pareceu um pouco estranho. Acho que roque direto mesmo. Era uma jogada mais útil, né? Porque se você captura, isso aqui é normal, né? Tem muitas posições nesse estilo aqui, porque esse bispo em D4 é forte. Porque se o cavalo sai, troca, né? Então não é. Esse cavalo B3 também foi um pouco estranho. E aí torre C8, né? Torre C8. Eu nesse tipo de posição eu costumo a pensar, Dmitry, que se você pode escolher, o ideal é que a torre de F venha para C8. Esse é o ideal. Esse é o ideal. Se não for algo rápido, assim, algo que... Por quê? Porque daí as duas torres ajudam na ala da dama, né? Então você pode atacar com as duas torres, né? Então, não sei, um lance como A6 me agrada. Aí, por exemplo, o roque, né? Por exemplo, o roque. E aí, B5, né? E quem sabe aqui seguir com um plano com dama C7. Aí, por que não, talvez, torre FB8, talvez, né? Para jogar B5 e A5 e A4 e as duas torres nessas duas casas, né? Então nem sempre essa torre tem que ir para a coluna C, assim, né? Não é sempre, né? Claro que torre na coluna C também é um lance natural, mas o que eu quero dizer para você é que geralmente na abertura a torre vem para a torre de A
Vamos com calma aqui. Então, geralmente na abertura, a torre de A vem para C8 para jogar contra um bispo que está em C4. Como aqui o bispo está em E2, eu não sei. Para mim não é claro que essa torre precise vir para C8. Eu acho que era melhor jogar com A6, dama C7, B5 e depois escolher qual a casa ideal para a torre de F8, se é C8 ou se é B8. Mas essa torre eu deixaria em A num primeiro momento, né? Pelo menos é a impressão que eu tenho aí, né? Mas, bom, você jogou torre C8, que também não é nenhum crime, né? Roque e A6, né? Roque e A6. Esse rei B1, geralmente uma jogada muito útil, assim. Quando você faz roque grande, geralmente rei B1 é uma jogada útil, assim, né? Porque defende todas as entradas. É um lance harmônico, né? E você já vai entender o porquê desse lance aqui também mais para frente. Da mesma forma que quando as pretas rocam grande, tipo o rei fica aqui em C8, rei B8 é sempre uma jogada útil também. Então também é um plano interessante, né? Bom, A6, rei B1 e B5, né? Tá? Mais ou menos tá ok, né? Aí A3, eu não sei bem porquê, porque ele quer evitar, eu não sei, ele quer evitar um B4 aqui, mas não acho que seja tão perigoso, né? Bom, de qualquer forma, que geralmente mexer nesses peões aqui é meio... Porque ele está levando ataque na ala da dama. Então mexer nesses peões na ala da dama geralmente acaba facilitando os ataques, né? Eu acho que aqui que é um momento crítico da partida, né? Porque você jogou cavalo A5, na minha opinião esse lance é ruim. Por quê? Qual é a casa ideal deste cavalo? Pensa um pouco aí, para o vídeo e pensa. E tenta ver aí qual é a casa ideal do cavalo para C6. Que dou em segundos para você descobrir. Qual é a casa ideal? Tudo bem? Descobriu? Então, bom, a casa ideal é C4, né? Isso está claro. Este cavalo tem que chegar até C4. E então eu creio que é melhor que ele passe pelo centro, né? Que ele venha pelo centro para ir para C4. Este caminho deve ser superior a este caminho. Deve ser, não é superior. Você já vai entender o motivo. Porque o cavalo no centro, veja, se ele vir para cá, digamos que as brancas joguem de forma inocente, assim, né? Tipo, bispo H6. Aqui você já pode começar a ter umas ideias com um cavalo C4. E se mexe a dama de novo. Até um cavalo por B2, assim. Ou até cavalo por A3, cheque, né? Porque se captura, eu capturo, né? Então, até algumas ideias de usar a diagonal, né? Por exemplo, cavalo por, se rei por, cavalo D5, por exemplo, né? E se peão por, bispo cheque. Aqui eu estou perdendo uma peça, mas é só para te dar um exemplo dos perigos que tem. Claro, aqui cavalo por A3 deve ser a melhor ideia, né? Mas esse cavalo ele mira esses dois pontos, né? E aí começa a surgir os sacrifícios. Por isso que eu acredito que o peão em A3 não é a casa ideal para o peão. A casa ideal para este peão é A2, né? Então em A3 acaba se tornando uma debilidade também. Bom, seguindo a partida aqui, A3. Então para mim cavalo A5 era a jogada, né? E5, desculpa. Cavalo E de escola 5, né? Cavalo E5. Essa era a melhor jogada, né? Mas aqui você jogou cavalo A5 e aqui esse é um tema típico da Dragão, Dimitri. E uma das principais ideias das brancas com rei B1 é quando a dama vir para A5, por exemplo, com cavalo por, dama por, eu poder jogar cavalo D5. Esse é um tema tático muito típico. O que é típico? O que significa essa palavra típico? Significa que acontece várias vezes em muitas partidas. É muito comum, né? Então esse cavalo D5 é um lance interessante porque, bom, se dama por dama, aí cavalo cheque. Opa, desculpa. Cavalo por peão cheque, tem que tirar o rei. E agora torre por bispo por dama, ou torre por dama, né? E aqui
as pretas perderam o peão e provavelmente vão perder um segundo peão, né? Estão perdidas aqui as pretas, né? E olha só, agora vamos ver essa mesma posição se o rei estivesse em C1. Então, por exemplo, eu vou perder um tempo aqui, aí B5, A3, cavalo A5, comeu, cavalo D5. Agora o truque não dá certo, porque eu capturo a dama com cheque. Então, esse é o problema. Por isso o lance rei B1 é um lance tão importante quando as brancas jogam rápido esse lance, né? Porque ele, querendo ou não, ele combate um pouco a dama em A5, né? Por isso que rei B1 é sempre uma jogada útil, né? Porque, por exemplo, agora, se eu capturo a dama, não é cheque, porque o rei está em B1, né? Então, esse é um tema que tem que estar muito atento nas dragões e que acontece com bastante frequência, né? Então, aqui cavalo cheque, rei H8 e torre por D2, melhor, né? Bom, lá o bispo foi de bispo, mas aqui de torre é melhor, né? Torre por D2 e cria-se problemas. Por exemplo, agora você pode me perguntar, bom, cavalo por cavalo não dá porque cai a dama, né? E se fazer uma jogada como dama D8, que é muito perigosa, aqui teria que ver as consequências num lance como bispo B6, por exemplo, né? Bispo B6 já parece um pouco incômodo. Porque, bom, atacou a dama tem que ir P8, né? E cavalo C7, talvez, né? Cavalo C7 e dama D8, por exemplo, né? Bom, e no mínimo o branco tem empate aqui, né? Um cavalo D5. Essa é uma posição curiosa que as brancas empatam, né? Mas geralmente esse truque é perigoso, tá? Geralmente esse truque acaba sendo muito perigoso. Em muitas posições a dama sequer volta. Então por isso que tem que estar sempre de olho nesse cavalo D5, né? Por exemplo, uma jogada interessante poderia ser dama D8, opa, só um pouquinho, dama D8, bispo B6, né? Bispo B6, talvez cavalo. Bom, aí tira a torre. Bom, bispo B6 deve estar bom. Aí aqui e aqui, né? E aqui e talvez dama 5, talvez. Dama 5 parece muito forte mesmo. Por quê? Porque agora as pretas nessa posição, tipo, se o branco fizesse um lance tonto assim, tinha este, né? Que aí troca duas por uma e as pretas com melhores. Mas com dama 5 eu defendi meu cavalo. Muito forte dama 5. Eu defendi meu cavalo, né? E agora eu estou ameaçando todos os pulos de cavalos possíveis. Tipo, um lance como cavalo E6 aqui, já está ganhando a qualidade, por exemplo, né? E eu não tenho lance com a dama, né? Eu não tenho para onde tirar a dama, então eu não sei como evitar isso, né? Se eu tiro o bispo, por exemplo, no mínimo eu tenho essa jogada, né? E aí eu acabei ganhando aí a qualidade, né? Enfim, tá muito melhor o branco aqui, né? Então esse é um truque posicional que tem que ficar muito esperto. Esse cavalo D5 aqui, ele é um lance muito poderoso, muito forte, cavalo D5, certo? Então, por isso que sempre que você estiver jogando uma dragão, quando a dama vir para A5, quando a dama chegar na casa A5, você tem que prestar atenção se não tem um cavalo D5, né? E as consequências disso. Né? Claro, quando você come com cheque a dama aqui, geralmente não tem problema. Mas quando o rei já está em B1, aí esse lance pode ser perigoso, certo? E por isso que cavalo A5 é ruim aqui, né? Como eu estou mostrando, era só ele capturar, você captura e cavalo D5 e complicou, né? Você pelo menos ou vai perder 2 peões, ou vai perder uma qualidade, ou seja, já está perdido aqui, né? Já está bem perdido aqui, né? Então, bom, por ironia aqui, por isso que cavalo E5 nessa posição era melhor também. Além de ser mais típico também, levar o cavalo para o centro
deve ser melhor que pro canto, né? Então, cavalo E5 deve ser um pouquinho melhor do que o cavalo A5, por esse sentido também, né? Tanto pelo lado estratégico quanto pelo cálculo, né? Pelas duas coisas parece que cavalo E5 é mais forte. Bom, a partida que jogou cavalo aqui, né? E aí bispo H6, né? Um lance meio estranho, né? Porque, bom, trocar esses bispos geralmente faz parte do plano do branco, né? Só que talvez seja um pouco cedo, porque nem jogou H4 ainda, né? O peão tá lá em H2 ainda, tá muito atrasado, né? Bom, aí você dobrou aqui, né? O que é algo bom, porque ficaram esses peões dobrados, né? E aqui o Dmitry jogou bispo E6, melhorando o bispo. Gostei desse lance. De fato, eu acho que o bispo em E6, de fato, eu achei que essa variante que você jogou melhora o bispo aí consideravelmente, né? Aqui o bispo está numa diagonal que ataca alguma coisa, enquanto este bispo aqui, em D7, ele batia numa pedra aqui, né? Então eu gostei de bispo E6. Ele trocou, né? Trocou. Para mim H4 deveria ser o lance, mas ele jogou esse lance cavalo D5. Bom, e o problema do cavalo D5 é que enfraquece o peão, né? Agora esse peão aqui é um peão isolado, né? Então você, enfim, pode pensar num plano para atacar esse peão. Por exemplo, colocar uma torre em C5. Vamos mudar de cor aqui. Colocar uma torre em C5. Depois, quem sabe, uma dama em A8, né? E aí você fica com 3 peças aí atacando esse peão. E não me parece fácil de defender, né? Parece que as brancas têm aí algumas dificuldades para defender esse peão. E, bom, se cair esse peão, o Dmitry vai estar muito melhor, né? Tá ganho praticamente, né? Então, até aqui, bom, recapitulando um pouco, né? Duas coisas, né? O teu bispo D7 primeiro é meio estranho, né? Não gosto muito, mas não é um erro grave, é um lance ok. E aqui eu acho que esse torre C8 eu tenho dúvida se é o melhor lance. Acho que tem que organizar as peças de outra maneira nessa posição, né? E, bom, depois cavalo A5 foi um lance ruim. Esse foi um erro grave, de fato. Assim. Cavalo A5 foi... os outros lances foram duvidosos, mas cavalo A5 foi ruim mesmo, assim, né? Então, bom, ele também não aproveitou e aí você voltou a ficar bem, né? E cavalo D5 foi um lance ruim, né? E aí o que o Dmitry está muito bem já. Então a abertura acabou dando certo aqui nessa partida, né? O teu adversário teve uma chance de ficar ganho, mas acabou não aproveitando e aqui você está bem de novo, né? Então, bom, dama D7. Eu preferia a torre C5, honestamente. Eu achava mais direto, assim, para atacar o peão. Mas dama D7 ameaçou cheque, né? Dama D7 ameaçou cheque e atacar o peão também. Né? Então, bom. Também não achei nenhum crime jogar esse dama D7, né? E é engraçado, porque essa é uma posição, é uma briga de quem? É uma briga de bispo contra cavalo, mas mais do que isso, ó, o Dmitry tem duas ilhas, enquanto as brancas têm 1, 2 e 3 ilhas, né? Então, assim fica evidente que a estrutura de peões das brancas é inferior, né? Então, por isso, as brancas estão piores aqui na posição. Né? Bom, dama D7, torre C1, né? Esse torre C1 é uma jogada natural do ponto de vista estratégico. Por quê? Porque coloca uma torre numa coluna aberta. No entanto, é um lance que pendura um peão, né? E o Dmitry fez o lance que ganha o peão. Dama F5 cheque. Dama F5 cheque. E atacou o peão, né? 2 ataques no peão contra uma defesa, né? Ou seja, caiu o peão aqui, tá muito bem, né? Ele tirou o rei. Aí é que eu não gostei do jeito que você jogou. Eu acho que simplesmente capturar o peão. Dama por peão aqui. E bom, tá complicado para as brancas, né? Peão a menos, né? O que vai jogar aqui agora?
Bom, imagino que um lance como o dama E3 pode ser interessante para atacar aqui, né? E aí eu não sei, eu posso jogar dama B7 para defender tanto a torre quanto o peão, né? É uma das opções, né? Deve ter mais variantes aí. Mas, ou seja, ganhar o peão simplesmente. Só que o que o Dmitry trocou, o que deu a coluna para as brancas, agora o branco domina a coluna. Agora eu acho que comer o peão já poderia dar problema, porque, por exemplo, come, agora as brancas podem usar essa coluna aberta para atacar, né? Já atacou aqui, por exemplo, né? E isso pode ser um pouco chato. Pode ser um pouco incômodo, né? Não sei se também tão incômodo assim, mas pode criar alguns problemas, né? Então, por exemplo, A4, aí peão por, bispo, torre por, não sei. Ainda tá melhor, mas eu acho que não tem porquê o preto dar a coluna pro branco, né? Não tem porquê. Não há motivo nenhum para isso, né? Por isso que esse torre por C1 aí não era necessário. E aí você jogou torre C8 para não dar a coluna, né? Aí ele trocou, a coluna agora é sua, mas você não ganhou o peão. Então agora é só ele jogar um lance como F4, né? E quando você ataca, ele defende com o bispo F3. E o peão vai ser defendido pelas duas peças. Ainda acredito que você está melhor aqui. Acho que as pretas estão melhores, mas poderiam estar com um peão a mais, né? Mas aqui o engraçado é que trocou e rei B1 de novo, interroga, né? Muito ruim esse lance, né? Rei B1 aqui é muito estranho, porque não defende o peão, né? Agora é só o Dmitry fazer a mesma coisa, jogar cheque, rei e dama por peão. Ou cavalo por também, né? Ou dama por e peão a mais uma vez, né? Então, essa parte da partida eu acabei não entendendo, né? Então foi torre por C8, torre por, dama por, rei C1, e aí o Dmitry jogou dama B7, o que é um lance que está ok, né? Eu estou vendo aqui se o vídeo está andando bem. Bom, acho que está andando bem. Mas aqui foi dama B7. Gostei porque ataca o peão. Claro que dama F5 era melhor, porque já era cheque, né? Mas dama B7 também não vejo como defender esse peão. Acho que esse peão tem problemas aí para ser defendido. Ele jogou dama D4, né? E aqui o Dmitry fez uma jogada que eu não consegui entender mesmo, assim, porque aqui você está muito melhor, né? Pode ser que não esteja ganho, mas está muito melhor. Então, por exemplo, dama por peão e o que vai jogar aqui, né? Tem que ter cuidado, porque, por exemplo, dama B6 para atacar este peão, né? Que pode ser perigoso, eu posso jogar dama D2. E aí para onde vai esse bispo, né? Se voltar para F1 é cheque, né? Então vai ter que voltar o bispo, a dama, né? Vai ter que jogar um dama, vai ter que voltar a dama. E aí, bom, aí eu posso ir melhorando, né? D5, depois D4, né? E depois D3, depois eu levo o cavalo e não sei. Estou muito melhor, né? Por exemplo, dama F1, D5, né? Aí, por exemplo, se tenta propor uma troca de damas, acho que eu posso até trocar aqui. Mas se eu não tiver a fim de trocar, dama E3 também tá bom. Porque aí meu plano é cavalo D5, cavalo F4 e D3, né? E o peão vai andando, né? E tá, ou seja, tá muito melhor aqui, né? Mas você jogou E5, um erro muito grave este, uma jogada ruim esta aqui. Eu não sei se você esqueceu do impassant, eu acho que pode ser uma justificativa aqui para este lance. Talvez o Dmitry aqui tenha esquecido do impassant, né? Porque, claro, se a dama atacasse o peão, se o peão atacasse a dama e a dama tivesse que sair, aí eu dama por D5 e ganhei, né? Seria bom, mas depois do impassant ferrou, porque aí F por dama por D6 e agora quem tem peão a menos é o preto, né?
Então agora ficou muito difícil, porque além de ter um peão a menos, esse rei está aberto, né? Então a partida aqui está bem complicada agora, né? Pro lado das pretas. As pretas ficaram bem perdidas aqui, né? Bom, rei F para defender o peão D6, bispo D3 melhorando um pouco o bispo, né? Mas aqui o curioso, Dmitry, é que ele não tem como melhorar o bispo, porque olha, todos os seus peões estão... A posição das pretas é harmônica, porque, olha só, todos os peões, eles impedem que esse bispo jogue. Esse que é um detalhe, né? Então, por exemplo, se o bispo não pode vir aqui, porque eu jogo cavalo por, né? Então, olha como os peões acabam limitando a ação do bispo, né? O bispo está sem jogada, né? Então, por isso que é importante esse detalhe, né? Então, não sei, talvez jogar um lance como... bom, dama A7. É um lance estranho, eu reconheço que é um lance estranho. Mas minha ideia é jogar um pouquinho pelas casas pretas, né? Tentando entrar em algum ponto aqui, aqui ou aqui, né? G1, F2 ou E3, né? Essa é a ideia, um pouco, né? Mas você jogou cavalo D5 e levou o bispo E4, né? E que, enfim, deu vida um pouco pro bispo, né? Porque vai permitir que troque pelo cavalo. Né? Mas eu reconheço que era difícil de jogar aquela posição. Aí rei F6, também não gostei, por quê? Porque obriga a trocar as damas, né? Porque aqui não pode pegar de peão, né? E se troca as damas, o final aqui de rei e peões provavelmente seja perdido. Então, por isso que aqui, talvez um lance como H, por exemplo, H4. Porque agora se captura, eu capturo de peão, né? E aí eu tô jogando, né? Eu vou tentar passar a minha dama e avançar esse peão aqui, né? Vou tentar fazer com que o peão avance, né? Claro que não vai ser fácil, muito provavelmente, mas é uma chance que eu tenho. A chance de empatar esses finais é maior, né? É maior do que o final de rei, né? Que bom, aí caiu nesse final. E aqui chega num momento importante da partida, Dmitry, porque o que está acontecendo, né? Aqui eu acho que faltou você conhecer um pouco um tema, que é o porquê um peão dobrado é ruim, né? Peão dobrado é ruim por quê? Porque ele não consegue fazer peões passados. Então, esses 3 contra esses 2 não fazem peões passados. Por quê? Porque eles são dobrados. Já esses 3 fazem peão passado contra esses 2. Por quê? Porque não existem peões dobrados. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Você jogou rei C2, rei E5, rei D3, D4. Né? Aí aqui jogou A4. Então aqui, Dmitry, é só você não mexer nos peões que as brancas não fazem peões passados na ala da dama. Então, por exemplo, um lance assim, se avança aqui, avança aqui, avança aqui. Algum peão passou? Repare que nenhum peão passou, né? Repare que nenhum peão passou. O mesmo vale se eu avanço, né? Se eu avanço também... Bom, aqui daí ele tem essa entrada e talvez ganhe por esse motivo. Mas aqui se eu simplesmente volto e depois captura, né? Mais uma vez, não fez peão passado. Então qual que é o segredo? O segredo é só não mexer nos peões. É só não mexer. Porque aqui você... Depois que você faz peão por, aí a partida acaba. Porque aí o branco cria um peão passado muito rápido. Ó, o branco criou um peão passado. Então esse é o grande detalhe, né? Ó, aí fez o peão passado e perdeu, né? Então esse conhecimento que eu acho que faltou nesse tipo de final, né? Por exemplo, né? Existe uma abertura, né? Falando um pouco do final aqui,
que é a Ruy Lopes, né? Então a Ruy Lopes é E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B4. A6 é uma opção, aí captura, captura, D4, peão por, dama por, cavalo por. Então essa posição, né, é uma posição muito teórica e eu já vou te explicar o porquê que eu estou falando dela, né? Opa, eu sumi aqui, né? Deixa eu voltar a aparecer aqui. Ah, voltei a aparecer. Então, por exemplo, né? Essa é uma posição que o que está acontecendo, né? Só para eu estou te explicando isso porque eu acho que tem a ver com o final que você jogou, né? Então, por exemplo, nessa posição, as pretas têm o par de bispo, que é uma vantagem, mas, no entanto, tem peões dobrados. Então, o que vai acontecer? Imagine que todas as peças leves desapareçam do tabuleiro. E as pesadas também. Vamos pôr um final aqui, ó. Então, eu tô apagando todas as peças, né? E vamos deixar só para o final. O que está acontecendo aqui nesse final, né? O que está acontecendo é que as brancas têm 4 contra 3 na ala do rei. E as pretas têm 4 contra 3 na ala da dama. Só que esses 3 são peões dobrados, né? Então, esse final geralmente é ganho para as brancas. E como ganhar, né? É fazendo um peão passado. Então, eu avanço, 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 avanço. Por exemplo, F6, F, né? E aqui o segredo qual que é? É só deixar os peões em V. O que eu quero dizer? Ó? Deixa os peões em V. Igual as flechinhas estão mostrando. Então, eu coloco um peão em C4. Por exemplo, joga aqui. Eu coloco um peão em A4. E agora, por exemplo, se jogar B5, se eu capturar, eu me ferro. Porque aí ele desdobra os peões. E aqui ele faz peões passados. Nessa posição, as pretas conseguem fazer peões passados. Mas se eu deixo eles em V, como eu fiz aqui, ó, se captura, eu capturo e os peões não avançam. E se avança, também não se cria peões passados. E se captura, eu capturo, também não se cria peões passados. Então o segredo é deixar os peões em V e não mexer neles. Porque aí esses 3 aqui serão suficientes para segurar esses 4. Já esses 3 não conseguirão segurar esses 4. E por isso o branco está ganho. Por exemplo, né? Digamos que jogue G6, eu jogo H6 aqui. Aqui tem muita opção, mas só para você entender. Aí rei, né? Aí eu jogo aqui, jogo aqui, jogo aqui. Ó, criei um peão passado já, né? Ó, as brancas têm um peão passado e as pretas não têm um peão passado. Então, por isso aqui, o branco aqui já deve estar bem ganho, né? Aí com o peão passado é só ir avançando ele, né? Vai avançando. Opa, tem que ser para cá, né? Bom, e aqui eu já posso ir capturando tudo, né? E aí eu capturo e ganho, né? Enfim, só o que eu estou tentando te dizer é que muitas aberturas, o conceito geral da posição é esse. É deixar um peão dobrado para que aproveite esse problema no final. Então, lembra dessa regra, deixar os peões em V. Ó, igual a flechinha, né? Aqui, aqui e aqui. E não capturar, ficar quietinho. Se ele captura, eu capturo, mas você que está com os peões em V não captura nunca, né? E essa regra, bem ou mal, vale um pouco aqui para o seu final, né? Porque, claro, aqui são 2 peões. São 2 peões. Precisava que tivesse mais um peão aqui, né? Se tivesse mais uma coluna onde eu estou passando o mouse, você teria que colocar esse peão nessa coluna aqui, né? Na coluna para eles ficarem em V, né? Mas como é só 2 colunas, dá para deixar um defendendo o outro e depois não mexe, né? Ó, jogou A4, é só não mexer, rei polado, ó. E aí ele ia jogando. Tudo bem, esse final ainda você tá perdido. Por quê?
Porque você tem... ele vai conseguir criar um peão passado na outra ala. Então, por exemplo, ele vai jogar F4, você pode jogar H5, G3, né? Então, por exemplo, você joga o rei, né? Aí, por exemplo, aqui, aqui. Então, as brancas elas vão criar um peão passado na ala do rei. Então, por isso elas vão ganhar meio de qualquer jeito. Mas o fato é que esse conceito é importante, né? Porque agora você vem, aí cai o peão e aqui deve estar perdido aqui, né? Porque agora o rei chegou antes nesses dois, né? E se você tentar ir para lá, eu acho que não dá tempo, né? Porque aqui, né? Ele come. Bom, chegou bem antes aqui o preto, né? Aqui para cá deve ser melhor, mas sim, aqui acho que ainda dá para dar um cheque, troca e sobra um, né? Ou seja, então provavelmente aqui. Eu também não joguei os melhores lances pro branco, eu acho. Acho que nessa posição aqui, por exemplo, dá pro branco jogar um pouquinho melhor, né? Mas, de qualquer forma, é importante a gente entender o conceito. De quando a gente joga contra peões dobrados, a gente nunca captura para que eles se desdobrem, né? A gente sempre deixa os peões em V. Neste caso poderia ser assim ou assim, né? E quietinhos. Nunca o capturemos, né? Porque senão eles desdobram no caso, né? E bom, aqui você ia perder a partida de qualquer forma, porque as brancas têm peões passados na ala do rei e podem fazer peões passados na ala da dama se você errar, né? Então, um peão passado já era suficiente para o branco ganhar, né? Mas aqui do jeito que você jogou, ainda ficou com dois peões, né? Aí ficou um peão passado na ala do rei e outro na ala da dama, né? Na ala do rei e na ala da dama. Então aí ficou muito peão aí para segurar, né? Então isso eu queria te falar desse final, né? Sempre que jogar contra finais de peões dobrados, deixa os peões em V no final, né? E espera um pouco, né? E não mexe eles, né? Então essa é a ideia desse tipo de final, né? Mas enfim, é uma pena se perder essa partida, porque bom, o bispo D7 é um erro perdoável, voltando aqui, né? Vamos fazer uma revisãozinha. Eu acho um erro perdoável, porque, enfim, você conhece os lances, mas não entende bem o porquê de cada lance. Então, como eu te falei, cavalo C6 é um pouco melhor. E, bom, o torre C8 eu também não acho que seja ruim, apesar de eu não jogaria torre C8, mas eu também não te recrimino por isso. E aqui cavalo A5 já é um erro mais grave. Acho que esse é um erro muito grave mesmo, que o adversário aqui já pode ficar numa posição ganhadora. E aqui eu prefiro torre C5, mas acho que dama D7 também não é nenhum crime. Acho que o branco deveria ter jogado um G4 aqui para evitar dama F5 cheque, né? Me parece uma jogada mais inteligente, mas bom, torre C1 foi ruim, dama cheque boa, e aqui eu não entendi por que você não comeu o peão, né? Você teve duas chances aí para ganhar esse peão, não ganhou, né? Realmente isso eu não entendi. Você ataca o peão e depois não captura, né? Então essa era uma partida que não era para você perder, na verdade, né? Até usando um pouco o conceito que a gente viu agora, ó, dama por e cavalo por, se jogar um A4, pergunta, você deve capturar aqui? Essa é a pergunta que eu faço aí para ver se você entendeu o tema, tá? Vamos lá, eu vou ficar um pouquinho em silêncio aqui para você pensar. Qualquer coisa você para o vídeo, né? Até eu dar a resposta, né? Então, darei a resposta em 5 segundos. Pare o vídeo, qualquer coisa. 5, 4, 3, 2, 1. Então, claro, comer o peão não é um lance bom, porque no mínimo as brancas capturam de volta e vão ter peão passado, né?
E além de tudo, o bispo ataca aqui, né? Então, não acredito nesse lance. Então, seguindo o nosso conceito, apesar que aqui ainda dá para jogar A5, né? E aí eu coloco um cavalo em B4 e fico... Enfim, evito que o peão de B ande, né? Eu torno esse peão um peão atrasado. E essa poderia ser uma opção. Mas, para seguir no conceito que eu estou te explicando, eu não mexo nos peões. Eu jogo simplesmente cavalo C7. E aqui as brancas não conseguem fazer um peão passar. Essa era uma ideia assim, um pouco mais fina, né? Você poderia jogar assim tranquilamente, né? Bom, e se tentar vir com o rei, aí eu poderia até jogar um B4, por exemplo, né? Porque agora, pro rei não entrar, né? Porque, tipo, se o rei vir pra cá, eu jogo A5, né? E aí o meu cavalo pega as casas de entrada do rei. E, bom, e depois disso eu só começar a querer avançar os peões do centro, né? E deve estar ganho esse final. Só tem que cuidar também que depois de B4, as brancas podem jogar B5, A5, né? Esse lance é um pouco chato, porque aí permite rei D3, rei C4 comer o peão. Ou seja, então tem que jogar com um certo cuidado aqui, né? Ainda não está totalmente ganho, né? Tem que tomar alguns cuidados aqui, né? Não é assim, qualquer coisa ganha, né? Então talvez jogar este rei, talvez vir com o rei mesmo, né? Talvez vir com o rei é uma opção. Tem que analisar melhor esse B4 aqui também, né? Porque se A4 eu posso jogar rei F6. E se jogar rei D3, agora... Opa, desculpe. Se jogar rei D3, que agora o rei ameaçou ir para C4, eu jogo D5, né? Isto poderia ser uma. E se jogar rei D4, aí entrou com rei C5, é perigoso. Então eu não gostei do meu rei F6. Eu posso jogar primeiro E5, então. Porque se rei D3, D5. E agora o rei não entra em lugar nenhum. Então perceba que nesses finais, como é importante ativar o rei, né? Conseguir evitar com que o rei entre ou conseguir entrar com o rei, né? Nesses finais isso é muito importante. Então tem que estar sempre atento a esse tipo de detalhe, tá? É isso que está pautando a minha análise aqui. Mas o conceito para a gente lembrar é: contra peões dobrados, sempre devemos deixar nossos peões paradinhos em V, né? Isso quando for 3 peões, mas quando for 2, é só deixar um defendendo o outro e não mexer, né? Defender eles aqui, mas nunca capturar um peão, porque aí ele desdobra, né? Isso seria um erro meio grave. É isso que eu estou tentando te explicar durante a partida, né? Então, uma pena. Essa partida eu acho que você não precisava perder. Você estava jogando bem, né? E eu achei que, assim, não deu um pouco de pena de perder, porque apesar de eu criticar alguns lances seus na abertura, né? Você teve uma posição boa, né? E um pouquinho mais de capricho ali no final, você poderia ter ganho essa partida. Uma coisa que eu reparei, eu até estava olhando a partida aqui pelo Facebook, né? Até estava olhando aqui, eu achei que a velocidade com que o garoto joga é incrível, assim. E você também, Dimitri, não precisa jogar... Você entrou no ritmo dele, né? Então, provavelmente esses garotos não entendem nada de estratégia, assim, ou muito pouco. Então, eles acabam não tendo muito motivo para pensar, né? Mas você já é um cara que está entendendo um pouco mais, então você tem que pensar um pouquinho mais, né? Então, veja, ó, eu estou vendo o relógio lá, ó, aqui você já está levando mate, e o teu adversário tem 13 minutos. Aqui já acabou, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, alguns segundos. Mas eu estava olhando ali que você já estava levando mate de dama. Olha lá, ó, olha esse momento, né? Vou até dar um pause aqui, ó. Neste momento, ó, você tem 10 minutos, ou seja, para quem começou com 15, você gastou, como você ganha 30 segundos, você gastou 1/3 do teu tempo, né? É muito pouco isso, né? Você pode gastar mais tempo, você pode jogar mais devagar um pouco, né? E o teu adversário, é um absurdo o que ele faz também, porque ele tá com 13, se eu tô vendo bem aqui, ele tá com 12,46.
Ou seja, para quem começou com 15, vocês estão jogando um ping. Vocês estão jogando cada um, é como se cada um tivesse 30 segundos para jogar, né? Ou seja, é muito rápido, não há necessidade de jogar tão rápido assim. Então, por exemplo, se você dá uma pensadinha de 10, 15 segundos, você já comeria aquele peão e já não perderia a partida, por exemplo, né? Então, por isso que os erros de cálculo acontecem, porque ainda temos que melhorar a sua postura como jogador, né? Você ainda continua jogando muito rápido as partidas, né? Isso é algo que a gente... Eu sei que fica nervoso, que tem... Isso tudo é normal, né? Mas é fato que temos que ir melhorando nisso, né? Bom, aqui eu separei umas partidas para mostrar também, né? Eu separei algumas partidas para te mostrar a respeito da Dragão, né? Eu separei algumas partidas aqui para a gente dar uma olhada, né? Para você também entender aquela ideia do D5 que eu comecei a explicar aqui, né? Essa é do Daniele Vocaturo, ele é apesar do nome Daniele, ele é um homem, tá? E ele joga pela Itália, né? E ele jogou contra o Jones aí, que é um inglês, né? Então, bom, foi E4, C5, vou pôr de pretos, né? Como se joga dragão de pretos. Cavalo F3, D6, D4, peão por, cavalo F6, cavalo C3. Bom, até aqui igual o Dimitri, né? Só que veja, ó, cavalo C6 direto. Cavalo C6 antes de bispo D7, ó. Repare no detalhe, né? Que é uma das coisas que eu expliquei na sua partida, né? Aí dama D2, roque e roque, né? E agora finalmente D5, né? Como eu disse, se bispo C4, aí sim bispo D7. Mas como jogou roque direto, D5. Né? Peão por, cavalo por. As brancas aceitaram o desafio, né? De capturar o peão, né? Cavalo por, peão por, cavalo por, peão por, dama por e dama C7. Então, essa é uma posição que, como eu falei, né? A gente não pode, nesse tipo de posição, trocar as peças, Dimitri. É preciso manter as peças para manter um ataque. Se você troca as peças aqui, o teu ataque acaba. Se você vai para um final com um peão a menos, provavelmente você vai perder, né? Então essa é uma posição que é preciso manter as peças para manter aí o ataque, né? Ó, dama C5, quer trocar as damas, né? Então, claro que não pode trocar as damas, né? Ó, já ameaçou B2, né? Então C3 e aí bispo F5, né? E agora dá-lhe torres nas colunas abertas, né? Uma torre aqui, né? E vamos ficar atacando esses dois pontos aí, vendo como é que o branco vai defender isso, né? Jogou dama A3 já para defender B2 e torre A B8, né? Torre A B8. Agora eu já estou desconfiando que se o branco fazer um lance tonto assim, as pretas já podem ter uma ideia como o bispo por C3, assim. Já talvez tenha um lance nesse estilo, porque se captura, cheque, rei, cheque, né? Tem que ver as consequências disso. Ou até mesmo cheque primeiro, né? Ah, não, desculpe, este cheque deve ser mais forte, muito melhor. Né? Esse aqui talvez esteja ganhando. Porque se bispo D4, aí dama cheque, rei, E1 melhor, né? E E5, por exemplo, recuperando a peça, com esse rei aqui, tá meio mal, né? Essa é uma opção, até meio complicada, mas eu estou te explicando só para mostrar que esse tipo de jogada, que é uma jogada difícil de ver, com um pouco de cálculo, e por isso que tem que fazer os problemas, ela pode ser bastante útil, tá? Bispo por C3 é uma jogada bem... Nesse tipo de posição, com as colunas abertas, pode ser uma jogada bem perigosa. Né? E se capturar de dama, eu tenho aqui as cravadas. Né? Até, por exemplo, se jogar um bispo C5, posso comer e cravar de novo. Né? Como ideia. Né? Claro que, provavelmente, eu acho que eu não estou calculando certo isso, porque tem esse lance. Né? Bom, mas aí captura e mata, né? Por exemplo. Né? Então, funciona assim. E se jogar aqui... Aqui eu capturo e mate lá de novo, né? Nem é torre C8. Só para você perceber
como pode ser perigoso, como pode ser perigosa essa ideia do bispo por C3, né? Então, por isso que não tá fácil jogar de brancas aqui, né? As colunas abertas aqui são bem importantes. Então jogou bispo A6, atacou a dama, dama C6, né? Mantendo aí as possibilidades, né? Aí bispo D3, quer trocar peça e também dar essa casa B1 pro rei, né? Qualquer coisa, né? Bom, torre C8, né? Agora a gente tem que analisar a torre por B2, bispo por C3. Todos esses lances tem que estar na ideia do preto de novo, né? Tem que estar sempre olhando se é bom essas jogadas. E é aí que você vai gastar seu tempo, porque você vai ficar calculando torre por B2, bispo por C3, e é aí que você vai gastar o tempo, porque não necessariamente você vai jogar um desses lances. Mas talvez na maioria das posições eles até não funcionem, porque se funcionar você ganha a partida. Mas só o fato de você ficar pensando isso, você já vai ter mais motivos para pensar e vai demorar mais para jogar. E se o seu adversário jogar rápido, provavelmente ele vai levar um desses truques e vai perder rápido. Essa que é a lógica, né? Então, bom, bispo por, G por, né? Então olha só como tá tudo bonitinho aqui, né? É um sacrifício de peão, mas um sacrifício que tem o seu perigo, né? Eu acho que já tá, por exemplo, novamente, se faz um lance tonto, novamente acho que aqui é para ter um torre por V2, por exemplo, né? Se dama por, bispo por, né? E tipo, se dama C2, cheque ganhando a dama, né? Bonitinho aqui, né? Porque não pode pegar de rei, e se pegar aqui, ganhamos, né? Ganhamos a dama, pelo menos, né? Aqui, cheque, aqui eu já dei mate, né? Que eu dei mate, né? Então, para você ver como a ideia aí sempre está rolando, né? Então, torre D3, muito provavelmente para defender esse peão já, né? Porque se torre por, pega de rei, e aí o rei e a torre defendem o peão de C3, né? Acho que esse é um detalhe importante, né? Bom, jogou E5, interessante também, que é jogar E4 e criar um peão passado, né? Também tá bom. E também aqui possibilita um lance como o bispo F8, atacando a dama lá, né? Para tentar expulsar a dama, né? Também é uma ideia interessante. Torre B1, D1 e bispo F8, né? Legal, porque aí tira a dama da defesa do peão de B2, né? Também é uma ideia interessante. E se dama 5, como jogou, torre B5. Repare que as pretas não estão nem um pouco preocupadas com esse peão de A, né? Porque se captura aqui eu posso jogar lá, né? Como mínimo, né? E, bom, se tira, posso trocar e capturar aqui, por exemplo. Não sei, trocar as damas geralmente não é bom. Então eu tenho um pouco de dúvida sobre a qualidade desse lance, né? Talvez é 4 mesmo, né? Porque se peão por e tira a torre, aí bispo por. Não. Daí torre por B2, claro, né? Aí torre por B2 e tô capturando aqui com C3, né? Que é mais uma ideia. Então a ideia do E5 também, a ideia do E5 é vir o peão em E4, desaloja a torre de D3 e volta a ter os temas aqui nessas duas, né? Bom, bispo F8, dama, torre e dama 4, né? F4, bispo e A6, defendeu o peão agora sim. Dama E4, quer trocar as damas. Não é possível trocar as damas, se trocar as damas vai perder, né? Porque o final é melhor pro preto, né? Tacou o peão de A2, rei B1. Aí torre C4, boa. Tacou, né? E já ameaçou umas passagens. Dama E2 e torre A4. Tacou lá de novo, né? Então olha como jogam muito essas torres nas colunas abertas, né? Bom, jogou B4. Acho que se B3... tem que analisar um pouco, mas esse lance tem que olhar, né? Peão por, cheque e dama B2, né? Não me parece que tenha nada. Então B3 aqui. B3. Talvez bispo A3.
que agora ameaçou, né? Agora ameaçou e aí não vai ter dama B2 porque o bispo está aqui, né? Então bispo A3 pode ser uma jogada chata. Mas jogou B4, né? B4, dama C4. É nítido que uma hora quer fazer bispo por peão, né? E aí entrar com tudo, né? Então dama C2, rei G7, melhorou o rei um pouquinho. Torre D8 e torre por peão. Olha só, finalmente entrou, né? As torres entraram na coluna. Rei por, porque se peão pega, eu acho que bispo aqui, né? E, por exemplo, se tira a dama, eu tô dando cheque. Onde que eu mato aqui? Cheque. Rei, né? E cheque, né? E rei. E aqui é mate, né? É mate aqui, né? Porque a dama pega tudo, né? Tem que jogar um dama B3, mas aí eu ganho assim, né? Então, bom, é muito perigoso mesmo, né? Essas torres nas colunas abertas aqui dão todos os temas, né? Por isso que ele preferiu até jogar rei A1 direto. Olha como envolve cálculo essas partidas, né? Dragão realmente é uma abertura que envolve muito cálculo. Tem que calcular muito os truques, as ideias, né? Bom, aí torre B2, estou ameaçando o mate, né? Bom, agora finalmente trocou duas damas contra a torre, né? A5, aí torre D3, cheque, rei e bispo, né? Quer entrar em B2 aqui e ganhar o peão, né? Porque, bom, aí a ideia faz esse lance. Claro, aqui são dois grandes mestres jogando, então o grande mestre não vai levar mata, né? Mas repare como ele vai piorando, até cair num final perdido, né? Então dama C4, tacou lá, né? Torre B3, tacou o bispo, voltou, agora ameaçou A4, imagino, né? Então rei, A4, bispo, né? Aí lá, né? Rei, aqui foi melhorando aos poucos, né? Criando o peão passado, ó. Ó, isso aqui é um exemplo daquela história que a gente falou, né? Ó, peões dobrados, as brancas devem deixar os peões em V, né? Essa era a ideia. Mas jogou esse G3, ó, desdobrou os peões. Isso não deve ter sido muito bom. Mas é que aqui já está meio complicado também, né? Aí trocou. Torre D7, dama, torre. Se capturar aqui. Bom, aí caiu o bispo lá de F2, né? Então jogou um C4 primeiro, dama B1, bispo... Ah, não pode tirar que caiu o bispo de novo, então voltou, cheque. Olha que bonito, hein? Que bonitinho, não quis nem pegar a torre. Porque se jogar rei é um mata, né? Que abandonou, né? Porque vai ter que jogar um lance assim, vai levar cheque e vai perder a torre inteira, né? Então essa é uma partida bem legal mesmo, bem instrutiva, que demonstra o porquê que as pretas nessa posição entregam o peão de D5, né? É importante ficar claro o porquê que aqui nessa posição as pretas entregam esse peão de D5 e que na verdade elas querem abrir colunas para as torres atacar aqui o roque grande das brancas, né? Então é uma partida bem instrutiva esta aqui, né? Bom, outra partida que eu gostaria de mostrar é a partida do Jones aqui, né? Não, desculpa, essa é por último. Vamos ver a do argentino, Lucas Liascovich. O argentino aí que eu já vi ele algumas vezes, né? Então, Luquitas jogou a mesma posição, né? Jogou D5, né? Contra um jogador aí de 2,170, né? E o Lucas tem 2,400, 2,480, né? Então, peão por, ó, mesma posição da dragão, Lucas jogou D5. Aí peão por, cavalo por, as brancas aceitam o desafio, mas agora querem a torre, né? Quiseram a torre, né? Dama por 8. Como eu falei, bispo F5 é bom, porque ataca mate e ataca a dama, né? Então é obrigado a trocar, né? Então, bom, o que eu posso falar é que geralmente duas torres são mais fortes que uma dama. Geralmente.
Mas aqui o problema é que torre e bispo não jogam. E esses dois bispos são dois monstros contra o rei. Então, por esse motivo, nessa posição, o preto está melhor, certo? Geralmente duas torres são melhores que a dama, mas nessa posição específica, como os bispos estão muito bem em F7, em F5 e em G7, as pretas têm vantagem aqui nessa posição. Então, bom, jogou bispo D3, dama E5, ó. Ameaçou mate e o bispo. Ou mate não, porque tem rei D2, né? Mas ameaçou o peão e o bispo, né? Então, rei D2, defendeu. Aí capturou de rei, que coisa, hein? E aí dama por B2, ó. Olha só como tá complicado esse rei. Rei C2, F5, né? Torre D2, bispo C3, cheque, rei, torre C1, para defender o peão aqui, né? Dama por A2, torre lá, bispo, né? E5, ó. Repare como esses lances sempre acontecem, né? F5 e E5 nos finais da dragão eles estão acontecendo sempre, né? E agora o peão de A vai andar um monte, né? Cheque, rei, bispo E7, para evitar que a torre entrasse em D6. Torre voltou, atacou o bispo. Então o peão andou, né? Olha até onde vai andar esse peão, hein? O peão de A andou muito e dama C3, líndulas. Porque se captura, dama cheque. Bom, se o bispo voltar, é mata, né? Então, aqui acabou, né? Bom, vai ter que entregar todas as torres aqui e daí mata, né? Então, a partida bem... Esse dama C3 é muito forte. Porque se tira a torre, por exemplo, né? Aí dama, né? Ganhou também, né? Então, bom, essa é uma partida também legal. Muito boa. Eu passei ela um pouco rápido, mas pode ver com mais calma aí, né? Como o ataque do preto chegou rápido. Até que o preto capturou todos os peões da ala da dama das brancas, né? E avançou o peão de A e ganhou aí com até alguma tranquilidade. Né? Interessante, né? E agora, para finalizar, a partida do Jones aqui, que foi uma partida... Ah, não, do Jones foi a primeira que a gente viu, né? A do Caruana e Nakamura. Caruana e Nakamura. Outra partida de alto nível, né? Que foi uma ideia um pouco interessante, que o branco jogou um pouquinho mais sólido. As brancas jogaram um pouquinho mais sólido. Por quê? Porque nesta posição o Nakamura jogou D5, né? E o Caruana aceitou o desafio em partes. Porque aqui ele não ganhou o peão de D5, ele jogou bispo D4. Para trocar o bispo bom das pretas, a principal peça de ataque, né? Então trocou e dama B6, né? Bom, se captura, cai a 2, né? E esse final deve ser bem equilibrado, né? Então dama B6, cavalo A4, né? Dama C7, bispo C4 e cavalo B6. Né? Claro que se capturar, eu capturo de peão, né? Melhorando aqui. Essa é uma partida bem curiosa. Aí voltou para B3, cavalo por, dama por. E esse final é muito equilibrado. Aqui o preto não é para ter problema. C5, torre, E6, dama, bispo A6, que é jogar um C4 e um C3 para atacar assim, né? Essa é a ideia. Mas bispo A6 acabou levando um truque de propósito. Lembrando que atacou, né, a torre, né? Dama E4 atacou a torre. Mas aqui ele aceitou levar esse golpe. Porque se eu capturo, eu levo cheque, rei H8 e dama por bispo, né? Então esse bispo por E6 é meio malandrinho, mas aqui as pretas nem deram bola. Jogaram o bispo B7. O bispo voltou, trocou e dama por, né? Dama G5 para defender G2, né? Porque se captura aqui, eu capturo lá, né? E ficou bem perto da igualdade essa posição. Trocou tudo, né? E foi para esse final aqui que ninguém tem nada a mais, né?
ficou aí um finalzinho bem... Quem avançar os peões primeiros vai empatar, né? Bom, aqui acabou dando perpétuo. Uma partida interessante também, que mostra um pouco da ideia de caso as brancas não aceitem o desafio, né? Que parece o que é melhor hoje em dia. Pelo menos a impressão que eu tive pesquisando essa variante foi que após cavalo por, ganhar o peão aqui não é a melhor ideia para as brancas, né? Porque dá muito ataque para as pretas. Me parece que a melhor alternativa aqui é jogar bispo d4 mesmo, né? E jogar esse final aqui, né? Essa parece a ideia assim mais aceitável, né? Bom, então isso era o de hoje, Dimitri. Espero que você tenha entendido essa questão da abertura aí. Por que tem que jogar cavalo C6 primeiro? Por que o bispo D7? Quando é para jogar bispo D7? Espero que você tenha entendido essa ideia do D5, que era uma ideia que até então você não conhecia, imagino eu, né? E a questão dos finais, que foi essa ideia de quando você joga contra peões dobrados, você não deixa os peões em V, né? Que foi aquilo que eu tinha falado, né? Durante o vídeo. Então, você pode ir voltando o vídeo até que você entenda bem. Qualquer coisa você me pergunta e estamos conversando, beleza? Aquele abraço, tchau, tchau, até mais.